Amém? Glória a Deus. Compartilhe. Quero ver você lá, compartilhando, dando joinha, né? Inscrevendo em nosso canal. Falando das coisas futuras, né? Coisas futuras, fatos históricos, proféticos, promessa de Deus que há de se cumprir na consumação dos tempos. E hoje a primeira parte, são duas partes, né? A primeira parte que fala acerca da volta de Jesus. Sabemos que Jesus arrebatará a igreja e encontrará com a igreja nas nuvens, conforme em Atos dos Apóstolos está escrito. Ele não pisará na terra na primeira fase, somente na segunda, quando no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É bom que fique claro isso. E hoje vamos tomar como base aqui, eu deixei aberto aqui, 1 Coríntios 15, 51 e 52, que fala acerca do arrebatamento. O que diz lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52? Diz assim, ó, contudo, eu lhes estou contando este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos receberemos novos corpos. Viu aí? Então ele revelou algo divino, que nós os salvos em Cristo, nós não morreremos, literalmente, fisicamente. Nós seremos transformados, transladados, receberemos um novo corpo incorruptível, tá? Um corpo sem pecado. E aí, como eu disse, nós encontraremos com Jesus nas nuvens, mas primeiro aqueles que morreram, os que estão mortos fisicamente, ressuscitarão. Então, chamado de arrebatamento consiste dos santos ressuscitados e transformados, todos transladados para o céu por Jesus. Este evento terá lugar no céu, nas nuvens. Aí depois de o que vai, aí você fala, o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? Qual o evento que está preparado depois? Vamos por etapa. O que vai depois do arrebatamento? Aí se instaura o tribunal de Cristo. Aqui a igreja será julgada para efeito de galardão, pelo amor de Deus. A igreja, quando subir do céu, ela vai ser julgada para ser galardoada, não aquele julgamento de punição, tá certo? Uma evidência disso, a esta altura dos acontecimentos, é que o linho fino, olhe bem, das vestes dos santos, aquele linho fino da veste dos santos, são os atos de justiça, né? Desse mesmo, está escrito lá em Apocalipse capítulo 19. Portanto, né, resultados do julgamento do tribunal de Cristo. Então, cada um vai receber suas vestes, ele vai ser galardoado. Por isso que nós alertamos sempre, deixe de relaxo na obra de Deus, não troque a sua fé, a sua comunhão por nada, pelo amor de Deus, tá? O tempo de brincar, né? Aí você fala, peraí, Sebastião, aconteceu o arrebatamento, veio o tribunal e depois vem as bodas, pronto, galardoou todo mundo, aí vai ter aquele milênio, as bodas do Cordeiro, né? Aqui fala a história que elas ocorrerão entre o arrebatamento, né? E a revelação pessoal, a revelação pessoal de Jesus em glória. Ele vai se apresentar fisicamente, pessoalmente, à noiva do Cordeiro, na primeira fase da volta, né? Então a evidência disso é que ao descer o Senhor, as bodas já ocorreram, né? Como se vê comparando Apocalipse 19, tá bom? 7. Assim, enquanto os juízos divinos caem sobre a terra, olhe bem, enquanto o juízo divino cai sobre a terra durante a grande tribulação, enquanto aqui na terra estão em juízo, tá? Em juízo, na grande tribulação. Olha que contraste, irmãos. Coisa tremenda. Aí que a gente fala, irmão, se converta. Irmão, pare de brincar. Enquanto nós estamos lá no céu em festa, enquanto nós estamos em festa lá no céu com o Senhor, nas bodas, a terra está na grande tribulação, né? Então, e depois disso? E depois? É a retirada daquele que restringe o pecado. Trata-se da pessoa do Espírito Santo. O pecado e seus efeitos malévolos terão então livre curso na terra. Misericórdia. Se hoje a terra já se encontra da forma em que se encontra, com a presença da igreja, com a presença do Espírito Santo, e quando for tirado esse Espírito Santo, né? Então,
Aí depois disso, a sua operação na salvação dos pecados é evidente, que continua, como está claro no livro de Apocalipse, né? E aí fala, aí depois o Espírito Santo vai sair da terra, o pecado vai ficar desenfreado, a violência, a maldade. E aí, o que vai acontecer? O surgimento do anticristo, né? O início da carreira do anticristo será algo insignificante, né? Insignificante. É denominado em Daniel 7:8, isso que eu falo. Leia Daniel, leia Apocalipse, Zacarias, para você compreender a Bíblia, tá? É denominado chifre pequeno, tá? Daniel 7:8. Mas logo depois, né? Logo depois, numa demonstração de força, ele derrubará 3 reis, né? Isto é, ocupará 3 países, Daniel 7:24, e prosseguirá na escalada, né, do poder, tornando-se governante de uma federação de 10 países. Há quem garanta que será futuramente o secretário da ONU, né? Não se sabe, né? Mas as evidências, os fatos nos levam para isso, né? Aí a igreja ainda está aqui em processo de arrebatamento. Então veja bem, aí vem depois o surgimento do falso profeta, o anticristo, a besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 8. Será um líder político, né? Um ditador mundial. Já o falso profeta será o ministro dos cultos. Veja bem, aí vão se aliar, né? Aí ele vai ter aquele pacto com Israel, aquela falsa paz, né? Então o que vai dizer aqui? Ó? Israel será então uma nação forte, a ponto do anticristo fazer um pacto com ela. A princípio, Israel gozará de imunidade, reconstruirá seu templo e reiniciará a prática do sacrifício. Daniel 9:27. Após os primeiros 3 anos e meio, o anticristo anulará este pacto e começará a perseguir os judeus. Por que ele vai perseguir os judeus? Simples, porque quando Jesus voltar na segunda fase, ele vai descer no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que é o centro da terra, e lá muitos judeus vão reconhecê-lo como Messias. Tá? Então, esses são, resumidamente, a primeira parte. Eu espero que você tenha entendido, né? E vamos passar para a segunda parte, que vai da abertura dos 7 selos, as 2 testemunhas, as 144 mil selados, né? E até a preparação do Evangelho do Reino. Então, que Deus abençoe, que você guarde esses fatos históricos que estão para acontecer. Se está servindo a Deus, sirva com mais dedicação, com mais afinco, com mais apreço, tá? Não troque Jesus por nada, não abra mão da sua fé, da sua comunhão. Amém? Que Deus os abençoe, até a próxima, grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.